40. Eu pontuei algumas questões que acho que cabe a gente falar aqui. A primeira, vulnerabilidade das democracias, ok? Você tem hoje governos que declaradamente são incapazes em lidar com os problemas sociais. A pandemia veio aí para mostrar isso no mundo todo, ok? Aí aparecem demandas e expectativas não atendidas por conta exatamente dessa inabilidade de certos governos de tratar com essa questão, tá? Além disso, essas demandas são alimentadas pelas redes sociais e pela tecnologia, e nesse caso a ciência e a tecnologia podem ser prejudiciais a esse processo, ok? Veja o que estamos dizendo. E você tem movimentos ativistas crescentes, né? Você tem associado a isso protestos, conflitos internos que podem levar a um colapso dos países ou das democracias. A pandemia foi a ruptura, segundo estudiosos, mais significativa, tá? Desde da primeira, ou melhor, desde a Segunda Guerra Mundial. Gerou muitas fragilidades e até hoje estamos lidando com ela. O segundo ponto que esse relatório diz é sobre a competição geopolítica, que é aquela tendência, né, de países quererem essa influência global, né, sobre os outros países, essa proeminência, e isso, segundo o estudo, vai crescendo e vai gerando problemas maiores, né? Está dito que alcançará níveis maiores do que o da Guerra Fria. Observe, senhores. Então, além disso, tem grupos não governamentais que estão criando e vão criar mais redes, né, redes sociais, redes de comunicação, que podem driblar, né, os estados, né, os seus países, etc. E com isso aparecem também riscos de conflitos armados, terrorismo virtual, inclusive com terrorismo onde? Na Europa, Estados Unidos, América Latina, com treinamento virtual, inclusive. Então, essa é a tendência que nós temos, é por isso que eu digo que a tecnologia, a ciência, podem ser prejudiciais nesse processo, porque vai facilitar, por exemplo, os grupos de terrorismo, diversos tipos de terrorismo, avançarem, né? Bom, e, portanto, esse relatório mostra outras coisas. Observe, mostra um aumento da competição entre Estados Unidos e China, né? A gente já está vendo uma briguinha aí, mas isso vai aumentar. É provável que a China seja o próximo, né, império sobre a face da Terra, né? A China está comprando o mundo todo, comprando empresas, comprando tudo, e é possível, sim, que eles sejam o próximo império que enfrentaremos. E o relatório diz que as economias de mercado livre não vão superar a questão da pandemia do Covid. Eles apontam para uma catástrofe em 2030, catástrofe global, vai vir fome, decorrente dessa catástrofe, você vai ter fome, miséria, mudança climática, existe a possibilidade, preste bem atenção no que eu vou dizer, de inversão do campo geomagnético da Terra, e essa inversão pode acontecer por efeitos internos do próprio organismo chamado Terra, mas pode ser também decorrente de eventos externos. Por exemplo, se um asteroide colidir com a Terra, essa colisão pode liberar uma energia que pode mexer o dínamo, né, lá no interior da Terra e inverter o campo geomagnético, que é o campo magnético da Terra. Qual é a consequência disso? A principal consequência é a seguinte: hoje é o campo magnético da Terra, deixa eu só dar uma explicada aqui bem simples. A Terra ela é envolta pelo campo magnético, né, seu próprio campo magnético. Esse campo magnético impede com que raios solares letais, penetrem na Terra. É como se fosse um espelho. Os raios entram, quando chegam na região da Terra, esse campo magnético reflete e os raios não entram aqui na Terra.
entre outros raios que não são letais. Mas se esses raios letais entrarem na Terra, isso é morte certa para os seres vivos que aqui estão. Se ocorrer inversão desse campo geomagnético, esses raios entrarão, porque a cobertura, a proteção seria removida. Então, há um risco iminente, se houver um cataclisma, que esse fato aconteça. Então, o relatório também mostra essa dificuldade. E, por fim, mostra a possibilidade de um conflito internacional, e todos nós sabemos que ele vai ser, no mínimo, uma guerra nuclear, onde poucos vão escapar. Bom, uma outra previsão, igualmente catastrófica, talvez mais filosófica, mas igualmente catastrófica, foi feita por Stephen Hawking, um dos cientistas mais brilhantes desse século. Stephen Hawking falou sobre inteligência artificial. E ele diz o seguinte, que a inteligência, o crescimento da inteligência artificial, que tem sido descontrolado, que tem sido desordenado, pode levar à extinção da humanidade. Incrível, né? Porque as máquinas estão se tornando mais inteligentes, estão ocupando cada vez mais o lugar dos seres humanos, e vai chegar uma época que as máquinas vão estar comandando, sim, vão evoluir nessa coisa do seu próprio desenvolvimento, digamos assim, de inteligência, e os seres humanos serão eliminados nesse processo. Por quê? Porque os seres humanos trabalham com ganância, né, e com a questão da sua estupidez. E por conta da nossa estupidez e da nossa ganância, nós seremos vencidos pelas máquinas. Isso é uma previsão seríssima. Eu quero abrir um parêntese para falar sobre o coronavírus, né? Se ele é uma arma biológica ou não. Isso foi uma promessa que eu fiz, né? E essa é uma pergunta muito séria, né? Muito, digamos assim, intrigante, mas nós temos que fazer e temos que tentar responder para você. Os Estados Unidos alegam, só você ver nas mídias, né? Alegam que o coronavírus ele escapou, né, por descontrole de um laboratório em Wuhan que fazia experimentos lá com morcegos. Então, não negam que o vírus existe, né, ou que existia no laboratório, mas que houve um acidente. Observe que é um laboratório em Wuhan, é um laboratório de nível 4, é o maior nível de laboratório científico que existe, mas os Estados Unidos alegam que o que aconteceu foi um descontrole nos itens lá de segurança e o vírus escapou, tá? Bom, presidente Trump, disse que o vírus foi produzido lá no laboratório de Wuhan. Uma outra notícia é que uma médica chinesa, chamada Li Men, diz que o vírus foi produzido como um experimento do Instituto Militar da China, um experimento entre dois vírus. Eu tenho o nome deles aqui, o CC45 com o ZX41. E a junção desses dois vírus, são seres vivos, terminou produzindo o coronavírus 19. Além disso, médicos chineses declararam na imprensa, denunciaram que eles sabiam, desde dezembro de 2019, eles sabiam que havia um vírus com alta taxa de transmissão desde aquela época, e foram impedidos pelo governo chinês de declarar isso para a sociedade mundial. Além disso, há uma controvérsia aí na internet de que um laboratório do Canadá estava trabalhando com esse vírus, que foi descoberto por um médico lá do Oriente Médio, e que um casal de cientistas chineses que trabalhavam nesse laboratório no Canadá roubaram a amostra do vírus e levaram lá para a China. Quer dizer, é difícil para mim negar que o coronavírus 19 seja uma arma biológica, mas é difícil também provar, né? O que eu posso dizer é que há indícios de que é uma arma biológica, porque essa questão da informação em caráter mundial, cada um diz uma coisa, mas essas coisas todas parecem que convergem para um raciocínio, para uma atitude de um país como a China, que todos sabemos que é um regime totalitário, onde a informação
toda a informação não sai para nós, e ainda tem essas denúncias, né, dessas pessoas aí envolvidas no processo. Bom, eu posso dizer com garantia que o coronavírus é com certeza uma arma política. Isso com certeza. Tem sido usado politicamente, inclusive no nosso país, ninguém pode negar isso. Muito bem. Então, depois dessa exposição, desses 2 documentos, né, eu gostaria de lançar mão dessas 2 teses que eu tenho amadurecido. A primeira tese eu nomeei de princípio do fim adiado. E a segunda eu nomeei princípio da continuidade eterna dos eventos. Nós vamos abordá-las aqui. Eu vou lançar mão, é claro, da profecia, das Escrituras Sagradas, porque as profecias, elas se cumprem, não há nada que impeça as profecias se cumprirem, e é com base nelas que nós vamos discutir essas 2 teses. Vamos para Mateus capítulo 24, observe, Jesus ensina ali no Monte das Oliveiras, ok? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe que agora os discípulos perguntam de um sinal. Que sinal haverá para a vinda dele ou do fim do mundo? Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. É isso aqui que nós queremos destacar. Observe que Jesus, ele deixa claro que a operação do engano vai vir, né? Então o engano, ele é inerente à realidade que nós vivemos aqui. Precisamos ter inteligência, né? Inteligência espiritual para poder identificar o que é engano e o que não é. Mas ele diz para termos cuidado de não sermos enganados, né? E diz também que guerras, fomes, peste, terremotos são princípios das dores, ainda não é o fim. A gente sempre diz: olha, Jesus vai vir, porque olha as guerras, olha os terremotos. A gente toma isso como sinal principal, e não é verdade. Jesus disse: isso não é o fim, é o princípio das dores. O que é que acontece quando uma mulher está para parir? O que acontece? Ela começa a ter contrações, que é o princípio das dores, né? São o princípio das dores, as contrações. E aí o que acontece? À medida que o parto se aproxima, essas contrações aumentam em frequência, ou seja, entre uma contração e outra, o espaço de tempo, o intervalo de tempo diminui. Significa que as coisas serão mais intensificadas, observe, os sinais serão mais dramáticos e mais intensificados. Mas Jesus disse: é o princípio das dores esses eventos, não é o fim.
Agora, qual é o sinal? Jesus deu o sinal, não foi os sinais. Deu o sinal para a sua vinda. O amor esfriará. E isso aí é uma perda significativa da comunhão com o Santo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, todo cristão é habilitado para amar, e é agape, amor sacrificial, que nos habilita a amar até os nossos inimigos. E Jesus diz que haverá um tempo que esse amor vai se esfriar, mas que será necessário pregar o evangelho em todo o mundo. E quem é que vai pregar o evangelho? Aqueles que não permitiram que seu amor se esfriasse. Esse é o sinal. Então, qual é a tese que nós defendemos aqui? Se você for ver Lucas, capítulo 21, vamos um pouquinho mais, usar um pouquinho mais da profecia. Lucas 21, versículo 6, diz assim: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. 25. Bom, aqui, a partir do 6, Jesus começa a falar de pestes, de pestilências, né? De coisas espantosas, de grandes terremotos, se você for ler o texto, tá? E ele diz assim: mas antes de todas essas coisas, versículo 12, lançarão mão de vós e vos perseguirão, etc., e vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei na boca o que falar, etc. Mas quando você chega no versículo 25, olha o que diz: e haverá sinais do sol, no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então virão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, são eventos futuros, talvez próximos, que vão acontecer. Mas mesmo assim, mesmo esses eventos terríveis que os homens vão desmaiar de terror, e a Bíblia fala de eventos que abalarão os céus, né? O mar, que virão sobre o mundo, não é do mundo, é sobre o mundo. E daí você pode imaginar cataclismas, né? Eventos astronômicos sobre a Terra, mas mesmo assim não será o fim, prezados. Olha que coisa interessante. Então, a tese do princípio do fim adiado que eu estou defendendo é o seguinte: se não cumprirmos este sinal, né, por não amarmos o nosso próximo, o nosso irmão, o que é que vai acontecer? As guerras vão continuar, tá? Os terremotos vão continuar. Virão os asteroides que podem colidir com a Terra. A ciência já faz projeções sobre isso. Virão tsunamis, né? O campo geomagnético poderá inverter-se, sim, por exemplo, com uma grande colisão com um asteroide. Tudo isso pode acontecer. As pandemias virão, e muitas até vão embora, mas outras virão. Tudo isso pode acontecer, pode continuar acontecendo. Se houver um candidato a ser o anticristo, mas a igreja não adquiriu essa maturidade espiritual, o que é que vai acontecer? Ele vai morrer e outro será levantado. Nós sabemos que o anticristo será um homem segundo a eficácia de Satanás, e quem tem o dom da vida é Deus, ele tira, e aí o satanismo, quem for, vai providenciar um outro anticristo. Bom, a ciência vai continuar crescendo. Semana passada eu vi uma reportagem que no CERN, em Genebra, eles fizeram um experimento, recolheram diversos dados de diversos experimentos e descobriram que no decaimento de mesons tem que dar 50% de elétrons e 50% de muons. E o que foi que aconteceu nesse experimento, que é esperado pelo modelo, né, da física clássica, nuclear, etc., é esperado que
um méson se divida no seu decaimento em 50% de elétrons e 50% de muons. E o que é que está acontecendo? Eles detectaram que não está acontecendo essa proporção igual, 50-50. Então, é possível que haja uma nova força descoberta aí, estão investigando, portanto, uma nova física. Olha só, então a ciência vai continuar se multiplicando, as viagens para outros planetas vão acontecer, não tem problema. Quem sabe até a viagem no tempo pode vir a acontecer, mas nada vai escapar do controle do dono da profecia, né? E o fim não virá enquanto a igreja não amadurecer, a igreja não crescer em espiritualidade. Mas qual igreja? Pode ser a gente, esses eventos podem acontecer na nossa geração. Se não amadurecermos, o que é que vai acontecer? A gente parte para a eternidade, os eventos continuam e outros vão levantar até que a igreja chegue nesse patamar que Jesus falou, porque esse é o sinal e não essas outras coisas. O fim será, portanto, adiado. Por isso que eu falei que é o princípio do fim adiado. A nossa geração, ou mesmo essa humanidade, passará, tá? Outra virá dos escombros que sobrarem da humanidade, por conta dos cataclismas. É importante eu destacar aqui Lucas capítulo 17, olha que coisa interessante. Lucas 17, 26, olha o que Jesus diz: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Só que a palavra dilúvio aqui, que foi traduzida por Almeida como dilúvio, é cataclismos. Jesus falou de cataclisma. Então, como nos dias de Noé. Aí quando Jesus compara com essa geração, ele diz, até que venha cataclismas. Observe. Então, a palavra do Eterno, a palavra do Todo-Poderoso, que é a profecia, vai se cumprir apesar de nós. Deus não está comprometido nesse sentido com essa geração, ele está comprometido com a sua palavra. Se essa geração falhar e se a igreja falhar no amor, falhar na pregação do Evangelho, mesmo que se intensifiquem esses eventos catastróficos, a terra vai se manter, observe, as coisas vão acontecer, a terra vai se reajustar devido aos cataclismas, pode ser até que o campo geomagnético se inverta, muita gente vai morrer, mas vai sobrar uma humanidade, dali vai surgir a igreja de novo e vai, portanto, chegar a esse nível de espiritualidade. Aí sim, observe que eu estou falando agora de dois fins diferentes. Então, o fim será adiado para dar lugar a outro fim. Então, essa é a tese que nós defendemos. Outro fim surgirá, o fim anterior será adiado até a espiritualidade da igreja chegar no patamar que Deus quer. Foi isso que o Filho de Deus disse. Nós é que estamos interpretando que tem terremoto, que tem guerra, portanto Jesus vai vir, e a gente esquece da nossa situação, da nossa condição de igreja, que Deus colocou um sinal para que tudo isso convergisse para a sua vinda. A humanidade pode até destruir a si própria, viu, queridos? Mas Deus levantará outra e cumprirá seus propósitos ali. Existem, sabemos, diversas previsões, inclusive da ciência, mas essas previsões não são maiores que o poder de Deus, não são maiores que o poder de Deus. E por que isso? Porque nada ou ninguém poderá, observe, impedir que o Eterno cumpre a sua palavra. Deus não depende do tempo como nós dependemos, não está preso ao tempo, ele está comprometido com a sua santa palavra. Então, mesmo que a gente venha falhar, mesmo que a gente não cumpra, não consiga chegar nesse patamar, não tem problema. Nós vamos partir daqui, os eventos vão se intensificando, apontando para o fim, mas ele levantará uma igreja que vai, de fato, trazer o último sinal. Bom, a segunda tese, que eu também estou amadurecendo,
é o princípio da continuidade eterna dos eventos. Observe, esses dois princípios, o primeiro que eu acabei de falar e esse que eu vou falar agora, eles são complementares, tá? O segundo derivará do primeiro, tá? E estamos falando agora, eu chamo de tempo dos remidos. Observe, estamos vivendo o tempo dos gentios, mas que não é o tempo dos remidos. E eu vou falar agora do tempo dos remidos, que é exatamente nesse período da continuidade eterna dos eventos, tá? Eu vou ler Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha que coisa interessante. Há uma herança em Cristo, né? Em Cristo nós herdaremos tudo em Cristo. Cristo é o Criador. Se você vê Colossenses, mostra que tudo foi feito por Ele e para Ele. Primeiro, João diz isso também. E nós herdaremos com Ele. E o que é que nós herdaremos? Eu vislumbro uma administração na eternidade. Eu vislumbro trabalho, não só louvor eterno, não só gozo eterno, mas eu vislumbro trabalho dentro dos propósitos eternos do Senhor, né? Participaremos dos projetos divinos, né? Participaremos dos projetos divinos e da mente divina. Observe, né? Existe uma infinidade de universos físicos e existe também uma infinidade de universos espirituais. Observe. Então, o que pensa o Todo-Poderoso exatamente nesse momento? O que é que você imagina que Deus pensa exatamente nesse momento? Você, igreja, eu, igreja, a gente acha que Deus Todo-Poderoso só pensa em nós? Essa é a questão. Os judeus pensavam assim, que Deus só pensava neles, né? E eles quebraram a cara, né? Então, veja, aí existe uma infinidade de universos, e o Criador, ele é responsável, ele pensa nesses universos também. Então, imaginamos que o estado eterno das coisas, nós vamos estar imbuídos e envolvidos nos projetos de Deus, da eternidade. É possível que nós herdemos responsabilidades eternas. Essa é a questão. É uma questão que ninguém busca, que ninguém procura, porque quando se fala do estado eterno das coisas, as pessoas dizem: não, nós vamos passar a eternidade louvando, adorando o Senhor, buscando a sua face entre os anjos. Amém, vai ser sim, mas vai ser também, no meu entendimento, responsabilidade. Claro que é uma tese, né? Por que isso? Porque eu vejo uma mente toda poderosa que cuida da sua criação aqui no sentido mais extenso possível, de universos físicos, como nós podemos constatar da cosmologia, mas também universos espirituais. Onde eu serei colocado? Né? Onde você será colocado? Como vamos contribuir? E as demais esferas de existência, né? Que presume-se que existe. Colossenses 2, capítulo 2 de Colossenses, versículo 1 e 2, diz uma coisa interessantíssima. Observe, Colossenses 2, 2, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros e sabedoria da ciência. Então, é em Cristo que nós vamos herdar todos esses mistérios, né? Herdar tudo aquilo que Deus preparou, e isso inclui o cuidado com a criação, e eu imagino que seremos assim, estaremos imbuídos com essas responsabilidades. Somos seres
seremos seres eternos, jamais morreremos, ainda estaremos conectados à mente divina, tá? Eu quero dizer para vocês, para encerrar essa pequena reflexão, eu tive duas experiências muito profundas, né? A primeira, final de 98, novembro de 98, eu estava chegando aqui na universidade e escrevendo minha tese, e eu fui sequestrado por 2 sequestradores que me levaram para o Matagal, e a ideia era roubar carro, etc., e me matar. Mas quando eu estava no carro, dirigindo, né, em direção àquele lugar que eles iam me executar, no meu carro, eu senti uma presença muito profunda do Senhor Jesus, uma presença divina que não há como nós compararmos com qualquer coisa nessa vida. O contato com a divindade, com o eterno, aquilo consolou meu coração, aquilo me deu uma paz profunda e eu escapei dessa condição de morte, né? E aquilo incomodou os sequestradores, eles resolveram me libertar, tá? Então foi uma experiência muito profunda. Recentemente, passei uma experiência muito mais profunda do que essa, porque eu tive Covid-19, estive na iminência de ser entubado, tá? Um dia antes de ser entubado, eu tive uma visão à noite, e ali o Senhor Jesus falou para mim. Eu não vi, mas eu ouvi o Senhor num ambiente de luz, e o Senhor falou coisas profundas para mim. E o que foi que aconteceu? Eu tive aquele contato com o ambiente de glorificação que nós vamos herdar, que nós vamos estar por toda a eternidade. Não há como comparar, senhores e senhoras, não há parâmetro que possamos comparar, ou que eu possa comparar com aquilo que eu vivenciei da presença sublime do Filho de Deus. Eu quero falar que a eternidade, o estado eterno das coisas, vai ser maravilhoso e com muita responsabilidade, e nós vamos continuar sendo cooperadores de Deus por toda a eternidade. Eu vou continuar sendo cooperador do Senhor em toda a eternidade. Deus abençoe, obrigado por você estar conosco, e a paz do Senhor. Que palestra maravilhosa, que preciosidade, quanto conteúdo, quanta riqueza. Muito obrigado, meu querido amigo, professor Antônio Delcio, pela sua contribuição conosco nesta conferência de 2021. E agora nós vamos com o nosso querido reitor do ITA, que é o professor Anderson Correia. O Anderson, ele é amigo, querido, foi